é que os números têm um significado? Os números têm uma lógica, eles foram construídos desde a antiguidade para suprir uma linguagem, né? Uma linguagem da gente viver em sociedade, viver em harmonia. E resolver algumas questões, que é a questão do próprio comércio, da própria contabilidade de vender ovelha, vender tanta ovelha, para ter um controle. Então os números sempre foram importantes na vida do ser humano. Tá? Ok? Aí tem uma classe de estudos que vai nos ensinar que esses números também têm relações com a parte espiritual, a parte esotérica, a parte transcendental, que são símbolos. Tá? O que são os símbolos? Os símbolos é você que dá o poder a ele, você que dá o valor a ele. Tá? Ele é uma linguagem. O número é uma linguagem, assim como escrever é uma linguagem. Tá? Só que a matemática e os números, elas criaram um padrão praticamente universal na Terra. Né? Todo mundo. Só que se você for pegar os números da China, eles não são igual aos algarismos que nós estamos acostumados. Né? Os números chineses, japoneses, são toda aquela letra diferente lá. E a hora que eles vão fazer matemática, somar, dividir, dá uma complicação dos diabos, usando aquela simbolismo. Você vê que os nossos números com base decimal, ocidental, né? Nós tivemos muitas bases matemáticas, base sexagemal, aquela coisa toda, que o relógio é dividido em 12 partes, 60 minutos, 60 segundos, a base não é 100, não é decimal, não é 10, né? A base é outra. O budismo, né, esse colar aqui, por exemplo, tem 108 contas, porque a base matemática que ele está usando é 9, não é base 10, não é base decimal. Então tudo aqui é múltiplo de 9, não múltiplo de 10. Mas o Ocidente escolheu, né, a ciência escolheu a base decimal como uma ferramenta para conversarmos, para fazermos estudos do universo, para fazermos uma matemática, uma linguagem científica até. Tá? Então, que os números tenham magia, tenham isso, não é exatamente verdade. Os números, eles são uma linguagem de comunicação. Certo? Assim como falar português, inglês, se você dá uma fórmula matemática para um físico, ele entende o que está escrito ali. Ele entende o significado do que está escrito ali. Ok? Os números dizem para nós a quantidade de coisas, né? Avaliam certas coisas para nós que é importante. Quando você leva isso para o lado esotérico, para o lado místico, transcendental, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Um pouco de cuidado, porque é o que a gente atribui aos símbolos, e não o que ele realmente representa. Nós construímos um símbolo e damos um valor para ele, você está entendendo? E damos um significado, às vezes mais profundo para ele, mais mágico, mais esotérico e tal. Aí, é claro, quando o plano astral vai conversar com você, vai mandar uma mensagem para você, às vezes subliminar, intuitiva, ele pode mandar certos números, usar certas coisas, e você fica lá encucado, vai estudar, vai investigar, vai querer saber o que significa, né? Porque desde a antiguidade os números tiveram significados duplos. Na Bíblia, por exemplo, todas as letras em hebraico, todas as letras do vocabulário hebraico utilizado para escrever a Bíblia, escrever todas as comunicações antigas, as letras tinham um número associado a elas, ok? Tá? Então, quando se escrevia a palavra Deus, né, você tinha ali um número, certo? Por exemplo, o famoso 666 da Bíblia, o número da besta, aquela coisa toda, né? Então você tinha sempre, né, um texto, uma palavra associado a números. Isso era muito comum no hebraico antigo, ok? Tá? Então, esse significado profundo tem a ver exatamente com o valor que nós colocamos a ele. E aí é uma linguagem, que essa linguagem, então você está se comunicando com o universo, você está se comunicando com o plano espiritual, e o plano espiritual pode usar essa linguagem de símbolos para mandar sinais para todos nós, para mostrarmos para todos nós esse sincronismo, né, de números e linguagem através de números, ok?